Saiu a pesquisa Quest, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua à frente na disputa presidencial do segundo turno com 49% das intenções de voto contra 41% de Jair Bolsonaro. Pesquisa Quest divulgada agora há pouco. No primeiro levantamento realizado há uma semana, o petista tinha 48% e o atual mandatário 41%. Transformando esse número de hoje em votos válidos, o Lula tem 54% e o Bolsonaro tem 46%. Vamos receber agora Miguel Stedley, nosso primeiro convidado de hoje aqui para comentar as principais notícias. Destaque hoje no Brasil, 13 de outubro. Miguel Stedley, editor do Ponto Newsletter do Brasil de Fato, integrante do Front, Estudo de Estudos Contemporâneos. Miguel Stedley, um prazer sempre grande te receber aqui. Seja muito bem-vindo ao Bom para Todos. Acho que você pode começar comentando essa pesquisa Quest que acabou de sair. O Lula mantém essa vantagem, mas a gente ainda está um pouco machucado com as pesquisas do primeiro turno, né? Como é que você avalia esse dado hoje publicado aí pela Quest? Boa tarde, Conde. Boa tarde a todos e todas. Eu estava ansioso para ver o resultado dessa pesquisa, porque a Quest ela tem se destacado na cobertura eleitoral desse ano. É sempre bom a gente ter cuidado, né? A eleição e as pesquisas, elas não são previsão, senão não tinha sentido a gente exercer o nosso direito ao voto, né? A pesquisa faria isso, jogo é jogo, treino é treino. Então eles vão indicando tendências e sempre a gente chamou a atenção de que há uma movimentação do eleitor brasileiro, em qualquer eleição, de tomar mais forte, de tomar a decisão sobre o seu voto nos 3 últimos dias. E por isso, nós não tivemos, eu já tinha mencionado isso, nós não tivemos pesquisas na sexta-feira, não tivemos pesquisa boca de urna, então a probabilidade de erro era maior porque estava no momento mais tenso, né? Mas eu vim avisando, olha, a boca do jacaré vai fechando, vai se aproximar mais da votação de Jair Bolsonaro e de Lula, e isso porque vinha diminuindo a rejeição ao governo e de alguma forma isso de alguma maneira iria também afetar, obviamente, a candidatura de Jair Bolsonaro. Além disso, como diz um amigo meu jornalista, você não coloca bilhões de reais na economia e acha que isso não vai ter impacto nenhum eleitoralmente. Então, é claro que os resultados do Auxílio Brasil, do Pix Caminhoneiro, do Pix Táxi, etc., não surtiram efeitos na proporção que o Bolsonaro esperava, mas teve uma repercussão sim. E hoje, a gente olhando o resultado do primeiro turno, a gente percebe que o crescimento maior do Bolsonaro foram em pequenas cidades do interior do país, onde ele cresceu ao contrário de 2018, onde nas grandes cidades, capitais, região metropolitana, ele diminuiu essa intenção de voto. E por que eu estou fazendo essa longa introdução, Gustavo? Porque a Quest ela tem buscado trazer novas ferramentas para poder ir qualificando cada vez mais essa aferição. E nessa pesquisa de hoje, ela traz uma metodologia nova, que é tentar aferir o seguinte: de quem disse que irá votar em Lula realmente tem intenção em comparecer na urna no domingo. Né? Que esse foi um dos grandes problemas que a campanha do Lula enfrentou no primeiro turno, que o abstencionismo, ou seja, pessoas que tinham o interesse, a vontade, o desejo, a inclinação de votar em Luiz Inácio Lula da Silva, por algum motivo X, acabaram não indo votar. Fosse um motivo econômico, distância, seja por questões de imigração, se estivessem fora da sua zona eleitoral, não tiveram acesso à informação de voto em trânsito, etc., etc., ou simplesmente, infelizmente, foram envolvidos pelo discurso do já ganhou, e aí com isso disseram, não, tá resolvido, vou para a praia, vou fazer outra coisa, já vai ser no primeiro turno, e não foi isso que aconteceu. Então, o que a Quest está tentando observar? De modo geral, a pesquisa está dizendo o seguinte, olha, o cenário está muito parecido, e as pesquisas dos primeiros dias após o primeiro turno, elas tendem a reproduzir o que foi a votação. Então, o que nós temos que ficar atento? A partir da semana que vem, as movimentações, as tendências devem se acentuar. Então, hoje, a pesquisa Quest diz está tudo mais ou menos dentro daquela margem do que foi o primeiro turno, entre 5 a 7 pontos de diferença. Uma pequena diminuição da rejeição ao Bolsonaro e ao governo, mas também uma melhora do posicionamento do Lula, tudo dentro da margem de erro. E aí, o que é importante? Dentro da... qual é a intenção desse eleitor do Lula em votar?
ela é grande, mas ela ainda é insuficiente. Então eu diria o seguinte, ela deve estar, se eu não me engano, aqui 53% de intenção, de confirmação, assim, eu, Miguel, vou com certeza votar, né, por uma série de mecanismos que eles colocam. O que isso significa? E é uma preocupação que a campanha Lula tem recebido. O que é um dos focos que a campanha, o militante, o eleitor tem que se concentrar? Em combater o abstencionismo. Há outros sinais que estão sendo percebidos pelas redes de que talvez pelo medo, pela ameaça, muita gente, na minha sessão eleitoral mesmo, foi votar sem adesivo, sem uma bandeira, né? Foi constrangido, foi com medo de violência, né? Então pode, inclusive, se sentir impelido a não ir votar com medo de algum tipo de violência, etc., né? Então um dos focos que a campanha Lula deve centrar fogo nessa reta final, nesses últimos 18 dias, é justamente combater a abstenção. Esse é um setor que precisa ser, que não precisa de uma orientação. E aí, só se você me permite, Gustavo, a última é outra coisa, idoso. O idoso que tende a votar no Lula também, por questões de saúde, de locomoção, etc. Então, alguns setores da campanha também têm dito, olha, leva o seu avô, convença o seu parente, aquele que já não tem, o grau de abstenção de eleitores idosos, esses que estão dispensados, né, de votar, enfim, ele é maior entre os eleitores de Lula do que de Bolsonaro. Então, fica a recomendação aos eleitores lulistas, né, que no seu dia a dia procurem mobilizar esses setores a não desistirem de votar, né, a não deixarem de comparecer, porque não tem nada a ganho. E o que a gente deve ver pela tendência que a Quest aponta é uma diminuição da vantagem de pontos de Lula para Bolsonaro, mas também isso não deve ser motivo de preocupação, de susto, de terror, né?